Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria muitíssimo de agradecer novamente o convite para colaborar com o trabalho da Câmara dos Deputados sobre o tema de privacidade e proteção de dados pessoais. Também acho que vale a pena eu me apresentar. Meu nome é Bruno Bioni, eu sou professor e fundador do Data Privacy Brasil, que é um think tank voltado para estimulação, difusão dessa temática de proteção de dados pessoais, o que a gente faz através da entrega de cursos de formação e também de pesquisas a fim de documentar e, de certa maneira, qualificar para o debate sobre essa temática. Antes de entrar propriamente, eu acho que no tema dessa audiência pública, acho que vale aqui fazer um breve contexto da importância da gente estar discutindo essa PEC. Né? É de autoria do senador Eduardo Gomes, que logo imediatamente teve um pedido de coautoria de vários senadores da República, então isso demonstra como que hoje o Parlamento brasileiro está sensibilizado por essa pauta, depois de anos discutindo isso tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Então é muito simbólico ver como que a nível infraconstitucional a gente acaba de terminar um ciclo e agora a nível constitucional a gente inicia ou está no meio do caminho desse outro ciclo. Posto isso, por que é super bem recebida essa proposta de emenda à Constituição para, de fato, destacar a proteção de dados pessoais do direito à privacidade, porque são direitos autônomos, trabalham dentro de lógicas completamente distintas, por assim dizer. Se a gente tenta pincelar os conceitos sobre o que significa o direito à privacidade, a gente vai muito encarar esse direito como uma liberdade negativa, um direito de restrição da informação. Aquilo que eu quero guardar as sete chaves, por isso que essa ideia de privacidade daquilo que é privado e do que não é público. Proteção de dados pessoais trabalha dentro de uma outra lógica, não de retração, mas de circulação da informação. Por isso a ideia de liberdade positiva. Eu quero que meus dados sejam tratados, processados, mas seguindo determinadas regras. Então, realmente, a autonomia e a carga axiológica em cima desse direito é completamente distinto e, por isso, merece realmente uma inscrição no rol de direitos fundamentais da Constituição Federal Brasileira. E, nesse sentido, eu gostaria de endossar uma recomendação feita na audiência anterior pelo Galindo, da Brascom, de que, justamente para dar maior respaldo para essa autonomia, talvez valeria fazer o acréscimo do tema de proteção de dados pessoais num inciso à parte, não colado no inciso que trata de sigilo de dados, justamente para você dar maior roupagem para essa autonomia. Bom, essa seria a primeira recomendação. Seguindo para uma segunda recomendação para tentar colaborar com o debate, o que a gente vê na linha e na evolução do tema de privacidade e proteção de dados pessoais, e esse foi um debate que também a gente fez ao longo da construção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é que esse direito, por si só, ele é muito difícil de ser materializado se você, ao lado de um arranjo legal, você não tem um arranjo institucional. Foi por isso que a gente debateu tanto a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais e é por isso que em todas as normativas estrangeiras você vê esse debate florescendo e isso, inclusive, sendo normatizado. Se você pega, por exemplo, a evolução da Convenção Internacional do Conselho da Europa sobre Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, o que a gente vai verificar? Primeiro, nasce a Convenção, depois vem um protocolo adicional para dizer, olha, de nada vale os países aderirem a essa convenção se eles não tiverem uma autoridade supervisora independente. E a última modernização, a última versão dessa convenção internacional também vai nessa linha. E aí, Bruno, onde que você quer chegar? Se a gente vai olhar para a Carta Europeia de Direitos Fundamentais, o que ela fez, deputado Orlando Silva? Não só inscreveu proteção de dados pessoais no texto ali constitucional, mas passou uma vírgula e disse, no âmbito da Constituição, da Carta de Direitos Humanos Fundamentais, que a proteção desse direito fundamental deveria se dar por uma aplicação e interpretação de uma autoridade independente. Ou seja, dar um status constitucional para essa autoridade independente, que é muito do debate que a gente fez ao longo da construção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a gente tem uma oportunidade de também não só inscrever proteção de dados pessoais no corpo da Constituição, mas também reforçar isso, dando a seguinte mensagem, através da constituição de uma autoridade independente. E aí você pode ver eventuais desdobramentos de quais são os remédios que você poderia ter na ausência da constituição de uma autoridade independente. Isso está completamente em linha com aquilo que foi debatido agora, recentemente, com a medida provisória, onde que tem justamente um prazo
previsto para transformação da autoridade num regime de autarquia especial, que seria isso justamente o significado da independência desse órgão. Então, você trazer isso para a Constituição também reforçaria essa mensagem e, sobretudo, daria status constitucional para essa futura autoridade independente. Essa seria a segunda recomendação da minha participação na audiência pública. Bom, dito isso, o que a gente consegue ver de desdobramentos práticos acrescentando proteção de dados pessoais no rol de direitos fundamentais da Constituição? Quando a gente vai olhar para qualquer decisão de adequação de um país para fins de livre fluxo transfronteiriço, livre fluxo informacional, transferência internacional de dados, você vai ver que, na maioria das vezes, os países eles procuram não só analisar se um determinado país ele tem uma lei equivalente, se ele também tem uma autoridade de proteção de dados pessoais, mas também e principalmente como que o próprio Poder Judiciário e, sobretudo, as cortes constitucionais lidam com a matéria. E aí, como o próprio Francisco já adiantou, você inscrevendo proteção de dados pessoais na Constituição, você torna o próprio Supremo Tribunal Federal um fórum para discussão dessa pauta. E isso é analisado de maneira muito detalhada em todas as decisões ou os acordos bilaterais feitos de livre fluxo informacional transfronteiriço. Se você vai olhar a última decisão da Comissão Europeia face ao Japão, para você criar uma zona de livre fluxo informacional, isso também é analisado. Inclusive, o regulamento europeu diz com todas as letras que a case law, ou seja, os precedentes do Poder Judiciário, sobretudo das Cortes Constitucionais, também devem ser analisados nessa matéria. Então, tem desdobramentos práticos muito significativos a inscrição da proteção de dados pessoais no rol de direitos fundamentais da nossa Constituição. Bom, dito isso, entrando já propriamente no tema dessa audiência pública, que é da competência legislativa, se deveria pertencer de maneira privativa à União ou também aos estados e municípios, eu gostaria, antes de fazer uma breve nota de rodapé. Como a Marina já adiantou aqui, a emergência desse movimento de leis municipais se dá pré à nossa Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais. Isso foi, inclusive, uma estratégia pela qual se procurou criar um fato político para que, de certa maneira, fosse pressionado o próprio Legislativo Federal a legislar sobre a matéria. Inclusive, numa das audiências públicas que foi feita no Senado Federal, se percebeu que alguns representantes de agentes econômicos dizendo isso, que seria necessário a gente ter logo uma lei federal. Desculpe. Fui eu? Foi aí. Foi. Então, acho que dentro desse contexto da criação de um fato político, as leis municipais cumpriram o seu papel. Um segundo ponto é que, como isso foi arquitetado pré-Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de fato você tem muita sobreposição entre o texto dessas diferentes leis. Lei federal, agora aprovada, a nossa Lei 13.709 de 2018, e essas leis municipais aprovadas ou em discussão. E aí é que eu gostaria de tentar trabalhar um pouquinho mais esses conceitos. De fato, acho que faz todo sentido atribuir, sim, para a União a competência privativa para legislar sobre proteção de dados pessoais, dentro da perspectiva de que a lei federal ela fornece toda a base conceitual para a gente poder falar de proteção de dados pessoais. É contraproducente você ter diversas leis definindo o conceito de dado pessoal, o conceito de dado anonimizado, as bases legais, a definição de controlador, operador e assim por diante. Agora, olhando para, sobretudo, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, isso não impede, e como isso já foi adiantado pelo próprio Francisco aqui, que municípios também se arvorem do tema de proteção de dados pessoais quando eles contornem determinadas políticas públicas que têm que ser executadas por eles, sobretudo quando aquilo parece ser uma questão de interesse local, que é como diz o artigo 30 da nossa Constituição, inciso 1º. E o Supremo Tribunal Federal já referendou isso por diversas vezes. Tem um recurso extraordinário julgado em 2018 pelo ministro Ricardo Lewandowski, que diz, ainda que questões como, por exemplo, de direito civil, direito comercial sejam de competência privativa da União, nada impede que eventuais desdobramentos dessas questões se tornem de interesses locais e, havendo essa predominância, municípios também podem legislar sobre isso. Do ponto de vista prático, isso é muito importante, porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais coloca, de certa maneira, o município
para também traçar normativas nesse sentido. Onde que você vai encontrar isso? No artigo 7º, inciso 3º, que é uma base legal para o tratamento de dados pessoais quando uma lei ou um outro ato normativo ele define como que se deve dar o tratamento de dados pessoais para a execução de uma política pública. E aí surgem, então, essas questões de interesses locais. Exemplo mais próximo de mim, que é a minha cidade onde eu vivo, que é São Paulo. São Paulo teve um debate bastante quente sobre como que se deveria dar a questão de inclusão digital. Ou seja, como que deveria se dar Wi-Fi públicos para as pessoas poderem acessar isso em bibliotecas, praças e assim por diante. Foi necessário criar uma lei para estruturar essa política pública. E ao estruturar essa política pública, o tema de proteção de dados pessoais também caiu no colo do legislador municipal. Ele definiu qual que deveria ser, por exemplo, o arranjo de parceria público-privada. Quem vai fornecer a infraestrutura de conectividade? É uma empresa privada? Qual que vai ser a contraprestação dele? Pode ou não utilizar os dados pessoais das pessoas que se conectam nesse ponto de conexão gratuito para, por exemplo, direcionar publicidade para ele? Foi a lei municipal que definiu isso porque ela entendeu que ali era um interesse local. E isso teve várias discussões, sobretudo no âmbito da cidade de São Paulo. Segundo ponto, onde que você consegue ver que realmente municípios eles vão também legislar sobre isso, ou pelo menos circunscrever como que vai se dar a estruturação de uma política pública que vai ser recortada por tratamento de dados pessoais. Também na cidade de São Paulo, a gente viu quando houve o ingresso de aplicativos de empresas de transporte privado, como, por exemplo, Uber, Cabify, 99, eles serem regulamentados pelos municípios. Uma parte da regulamentação desses municípios era justamente como que eles deveriam fazer o compartilhamento de dados pessoais ou não com a administração pública para fins de você melhor estruturar a mobilidade urbana. Porque você sabendo como que a população se desloca, você consegue ter dados melhores para você gerar o deslocamento do cidadão, do munícipe. Por exemplo, se eu vou deixar uma rua mais ou menos represada de acordo com o tráfego dela. Quem que tem esses dados? Não é só a administração pública municipal, mas também esses agentes privados que fornecem esses tipos de serviço. Onde que você vai encontrar a definição dessa política pública que também é recortada por proteção de dados pessoais? Numa lei municipal ou numa normativa municipal, como, por exemplo, foi no caso da cidade de São Paulo, através de um decreto. Tudo isso para dizer que a maneira pela qual a Constituição Federal ela construiu a repartição e a distribuição das competências legislativas e também materiais entre União, Estado e município foi alçar esses outros entes da federação, e aqui eu falo mais especificamente dos municípios, como um importante elemento do Pacto Federativo Brasileiro. O que eu quero dizer? De nada adianta a gente atribuir competência privativa por parte da União sobre proteção de dados pessoais sem dialogar isso com o artigo 30, inciso 1º da nossa Constituição Federal, porque está lá com todas as letras dizendo municípios irão legislar sobre questões de interesses locais. E acho que isso precisa ficar claro na maneira como que for construída a aprovação dessa lei, para não gerar inibição por parte desses outros entes federados, de como que eles vão estruturar essas políticas públicas e de como, inevitavelmente, questões sobre proteção de dados pessoais também vão ser endereçadas nessas leis municipais, nesses normativos municipais. E aqui eu volto numa questão que realmente é uma dúvida minha. Será que se uma lei municipal ela cria um Conselho Municipal de Cidades Inteligentes ou um Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais, isso é ruim? Talvez não. Porque se o Conselho Municipal dialoga com o Conselho Nacional e o Conselho Nacional dialoga com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, você provavelmente vai ter uma capilarização do tema de privacidade e proteção de dados pessoais para todo o território nacional. E esse foi, no frigir dos ovos, o que o Constituinte pretendeu atingir quando ele fez toda essa repartição de competências. O Brasil é um país de dimensões continentais. Você tem que trazer todos os entes da federação para colaborar nesse processo. E talvez leis municipais podem ser um objeto de experimentação nesse sentido. Por exemplo, ouvidorias. Não estou dizendo que as ouvidorias seriam autoridades municipais de proteção de dados pessoais. Não estou dizendo que elas julgariam na esfera administrativa questões atreladas à proteção de dados pessoais. Mas ouvidorias municipais já existem há um bom tempo para o quê? Para o cidadão poder ser ouvido pela administração municipal sobre eventuais reclamações que ele tem. Será que
questões de proteção de dados pessoais também não vão ter que ser objeto, ou pelo menos deveriam ser estudados sobre esse ponto de vista das ouvidorias municipais? E aí, para finalizar um pouco a minha apresentação, a gente está passando por um momento onde que a gente vê, sobretudo na experiência estrangeira, as grandes inovações e principalmente a política pública e até o adensamento de uma cultura de proteção de dados pessoais se dando a nível local, a nível municipal. Você tem hoje coalizões de cidades que estão se juntando, e aí cidades desde Roma, Barcelona, outras cidades também no próprio Estados Unidos da América, que trocam justamente experiências na formulação de políticas públicas, para que essa formulação de políticas públicas de direitos digitais. Vou trazer aqui mais um exemplo concreto de onde que a gente pode chegar ao longo desse debate. Você tem, por exemplo, a cidade de Seattle, que tem todo um programa de cidade inteligente, e ela acabou editando vários normativos municipais para melhor estruturar tudo isso. Uma das questões que está ali delimitado por exemplo, existe uma coisa chamada relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Onde que isso está? Isso está na nossa lei federal também. Será que a municipalidade poderia traçar algumas normas de acordo com interesses locais de como que se deveria se dar esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais, sobretudo a obrigatoriedade ou, eventualmente, até a publicidade desses relatórios de impacto à proteção de dados pessoais? Isso é uma questão de interesse local? Eu estou trazendo essas reflexões porque, e aqui eu faço todo um exercício de realmente colocar em aberto todas essas controvérsias, porque esse debate ele não é só de privacidade e proteção de dados pessoais, ele é muito também um debate de constitucionalistas e de administrativistas. Seria muito bom se a própria comissão pudesse ouvir esses especialistas para a gente poder entender qual que é o espírito da repartição dessa competência legislativa e competência material, para a gente entender, sobretudo, se ao colocar no artigo 22 da Constituição Federal, como competência privativa da União, legislar sobre proteção de dados pessoais, se isso vai, de maneira a sufocar eventual competência também dos estados, quando eles forem olhar para questões de interesses locais, políticas públicas, que vão ser, inevitavelmente, recortadas, de certa maneira, impactadas por questões de privacidade e proteção de dados pessoais. E aí eu realmente tenho mais dúvida do que respostas nisso tudo, mas eu acho que é importante isso estar registrado ao longo do debate para que isso não seja um efeito inibidor de como que os municípios vão ser importantes atores no processo de adensamento de uma cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. Como eu disse anteriormente, pensar um conselho municipal, talvez nada tenha de prejudicial para a gente poder capilarizar essa política pública num território de dimensões continentais, como é, por exemplo, o Brasil. Pensar em ouvidorias também, olhando para isso, recebendo essas reclamações dos munícipes, também não vejo como uma coisa necessariamente ruim para a criação dessa demanda, sobretudo para a administração pública municipal. Então, acho que seriam mais ou menos essas minhas contribuições, repisando. Primeira recomendação seria verificar se é possível acomodar a proteção de dados pessoais como um inciso destacado, diferente daquele proposto no inciso relativo a sigilo de dados, porque realmente é um direito autônomo e, consequentemente, deveria ser destacado no inciso autônomo. Segunda recomendação, seria possível também prever não só esse direito fundamental na Constituição Federal, mas colocar um período explicativo dizendo que ele deveria ser interpretado e aplicado por uma autoridade independente, de que haveria necessidade desse arranjo institucional para materializar esse direito fundamental. E, em segundo ponto, como que o próprio relatório e o próprio debate feito nessa casa pode, de certa maneira, acomodar eventuais controvérsias de como que uma competência conferida aos municípios para legislar sobre interesses locais permanecerá e como que ela deverá ser utilizada num cenário onde que a gente também vai atribuir competência privativa para a União para legislar sobre proteção de dados pessoais. Era isso. Até amanhã a gente envia uma contribuição por escrita para facilitar o trabalho de vocês. Queria agradecer mais uma vez, deputada Bruna, pelo convite, deputado Orlando. É sempre um prazer poder estar aqui e contribuir com o trabalho de vocês. Muito obrigado.